Olá, no programa Luciane Fortunato de hoje converso com a professora de Direito e pesquisadora Mainara Costa sobre como combater a pobreza menstrual no Brasil. A psicóloga da PPO, Aline Barbosa, faz um convite à programação do Outubro Rosa 2021. E o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Petrópolis explica sobre a retomada do projeto Sindicato Itinerante. O assunto agora é Sindicato dos Trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Petrópolis voltou com um projeto chamado Sindicato Itinerante. Quem vai explicar para a gente sobre esse assunto é o presidente do sindicato, Edson de Oliveira. Como é esse projeto? O que é o projeto Sindicato Itinerante? Olha, Luciane, esse projeto nós já fazíamos ele há quase 2 anos atrás. Infelizmente, com a chegada da pandemia, esse trabalho foi suspenso. Então, nós estamos agora retomando novamente. Isso é um trabalho que beneficia muitos nossos associados, porque é aquele ditado, se o associado não vem ao sindicato, o sindicato vai ao associado. Porque a vida do rodoviário é muito corrida. Ele não tem tempo de estar presente sempre ao sindicato, para pegar uma requisição, para pegar o tipo de trabalho, né, que o sindicato faz. Então, o sindicato, estando lá nos terminais, beneficia muito eles, que já fazem ali. E quando larga do trabalho, eles vão embora, ou vão fazer o que eles conseguiram com o sindicato na rua, em vez de vir aqui. Vocês já fizeram aí algumas pesquisas com os trabalhadores dos transportes rodoviários, onde vocês já os ouviram e quais foram as principais demandas? Olha, no momento, Zé, nós estamos fazendo recadastramento. É fundamental isso, que seja feito, porque o nosso sistema é todo informatizado agora, porque nós temos associado que, quando se associou, era um telefone, não tinha e-mail, então nós temos que agora fazer recadastramento, porque para poder termos todas as informações sobre o nosso associado. Tem uns que já mudam de telefone várias vezes, e nós não temos o telefone dele aqui na ficha. Então, esse é o objetivo principal agora, o recadastramento, para depois retomar aquela parte que era das demandas. E quem quiser, os trabalhadores que quiserem entrar em contato para saber mais sobre esse projeto, como é que pode fazer? Ele vem até a sede, né? Ou liga para o 2242-5656. Tá certo. A sede fica na Souza Franco, aqui em Petrópolis, né? E Souza Franco 121, ao lado da Rua da Feira. Muito bem. Eu quero agradecer pela sua participação. A gente está sempre à disposição para falar sobre o direito, né, dos trabalhadores aqui da cidade. Exatamente. Sempre à disposição de vocês também. Muito obrigada. Para as informações. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Aline Barbosa, sou psicóloga da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. Estou aqui para te fazer um convite. No próximo dia 1º de outubro, daremos o nosso pontapé inicial na nossa campanha Outubro Rosa 2021. Este ano, a nossa abertura vai acontecer no Hospital Alcides Carneiro. Por quê? Porque ele é referência no atendimento e acompanhamento dos nossos pacientes aqui no município de Petrópolis. Lógico, contamos com a tua presença e com o teu apoio neste dia. Lá vamos apresentar a nossa programação, vamos apresentar também os nossos parceiros deste ano, além da nossa temática. A nossa temática este ano é O Normal Mudou, mas o Câncer não. Vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre diagnóstico precoce, tratamento e Covid. Participe conosco da nossa campanha, participe da nossa abertura e conheça um pouquinho mais sobre a PPO e o seu trabalho. Vamos realizar durante todo o mês de outubro palestras de conscientização e encontros devidamente organizados, respeitando as normas de distanciamento e também de uso de máscara. Bom, tá aqui o recadinho. Contamos com você e com a tua presença e apoio.
Estúdio Cida Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Olha, nesse mês de setembro, o Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. E, em tempos atuais, a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres levantou dados de 12,5% das meninas e mulheres em fase reprodutiva ao redor do mundo que vivem na pobreza. Hoje, a gente vai conversar com a Mainara Costa, que é professora de Direito e pesquisadora, que vai falar um pouquinho sobre o que é a pobreza menstrual e também o porquê da gente precisar combater essa pobreza no Brasil. Então, o que é a pobreza menstrual e por que e como a gente pode combatê-la? O termo pobreza menstrual nasceu na França e ele designa a precariedade de meninas e mulheres ter acesso a meios ou outras formas de absorvente. Então, como a gente vai ver ao longo da nossa conversa, algumas mulheres e meninas e em fase reprodutiva, elas, por causa dessa precariedade, eu até falaria miserabilidade no acesso a absorventes, elas utilizam miolo de pão, sacolas plásticas, retalhos de roupa, para tentar conter o sangramento menstrual. Então, a própria ONU, em suas pesquisas deste ano, mostrou que a utilização desses meios para tentar conter o sangramento menstrual está aí sendo uma das formas, inclusive, que a gente vai ter que destaca a pobreza menstrual dessas meninas e mulheres. E a gente tem como combater, assim, a sociedade no geral tem como combater essa questão da pobreza menstrual? Então, é tentar identificar qual é o problema da pobreza menstrual. A gente sabe que a pobreza menstrual não é um problema das mulheres, fisiológico, é um problema de saúde pública, portanto, deve ser criado programas e políticas públicas para tentar garantir o acesso dessas mulheres ao absorvente, seja o absorvente intrauterino, seja o absorvente extrauterino, mas que garanta o acesso dessas meninas e mulheres ao absorvente. Eu não só diria as meninas e mulheres cis, mas também aos homens trans, uma vez que a gente sabe que os homens trans também são pessoas que menstruam, por mais que a gente não fale dentro da nossa sociedade dessa parcela de pessoas, mas também existe essa precariedade menstrual nesse circuito de grupo social. Então, é bom também se falar que não é só meninas e mulheres. Por mais que as nossas pesquisas apontem sempre para meninas e mulheres, nós também temos os homens trans. E homens trans também têm vagina, também têm o sistema reprodutivo e também menstrua. E eles, por conseguinte, também devem ter o acesso ao absorvente ou outras formas de conter o sangramento menstrual. E eu falo disso porque mais tarde a gente vai falar um pouco dos projetos de lei. Esses projetos de lei sempre vêm com a palavra sexo feminino. E o sexo feminino, a gente sabe que ele não vai vir a incorporar as pessoas trans, porque as pessoas trans diz respeito ao gênero. Então, seria ali o gênero também masculino. E o gênero masculino, porque esse gênero masculino menstrua. Então, seria isso.
A gente já tem algumas estimativas, né, relacionadas. Você pode trazer para a gente alguns números relacionados a essa questão das mulheres que sofrem com essa pobreza menstrual? Sim, sim. Então, a gente vai ter esse sofrimento não sendo apenas no que diz respeito a mulheres que não têm acesso ao absorvente, mas de uma maneira estrutural. E quando eu falo estrutural é porque vai afetar a sociedade como um todo e todas as instituições sociais. Uma mulher que não tem acesso ao absorvente é uma mulher que não vai ter acesso à escolarização, é uma mulher que não vai ter acesso ao mercado de trabalho, é uma mulher que não vai ter acesso ao ensino superior, é uma mulher que não vai poder ir à rua, é uma mulher que não vai poder circular nas instituições sociais. Isso por quê? Porque ela precisa desse meio para conter o seu sangue. Então, por exemplo, nós vamos ter índices de evasão escolar, e eu falo evasão com muita data vênia, com muito cuidado, porque, na verdade, não seria uma evasão, seria uma exclusão. Essa mulher que ela evade da escola, ela não evade, ela é excluída, e ela é excluída por falta de programas e políticas públicas. Essa mulher que ela não acessa o mercado de trabalho, ela não acessa, não é porque ela não quer, ela não acessa porque não tem políticas e programas que garantam a ela o acesso a um absorvente por meio de postos de saúde, UBSs ou outros mecanismos. Então, por exemplo, nós vamos ter os dados apontados pela a nossa pesquisa PNAD, que vai dizer que 814 mulheres brasileiras menstruam regularmente, entre 14 e 45 anos. Isso na fase reprodutiva. Nós sabemos que as mulheres na fase reprodutiva, elas vão ter o escamamento do endométrio, então, portanto, elas irão menstruar porque estarão ali na sua fase reprodutiva. No entanto, 28% dessas mulheres, elas são de baixa renda. E essa baixa renda, consequentemente, irá afetar o acesso dessas mulheres aos absorventes, uma vez que os absorventes, a gente sabe que no mercado, eles vão ter um valor econômico que encarece o seu acesso. Então, cerca ali de 4 entre 10 mulheres não vão ter acesso a esse absorvente no mercado. Então, a gente já tem aí uma exclusão de mulheres em acessar esse produto no mercado, seja aí o produto mais barato que nós temos, que nós sabemos que o produto mais barato no mercado, ainda assim, ele vai de encontro à taxa que nós temos, que é a taxa de miserabilidade que a ONU dá. A ONU nos diz que nós temos que viver, para nós vivermos aí fora da zona de precariedade, com 99 centavos de dólares por dia. Então, um pacote de absorvente, o mais barato que a gente vai ver, ele ainda assim vai custar mais de R$1 por dia. Então, vai de encontro a isso. Como é que uma mulher vai comprar um absorvente, vai comprar seu pão, vai pagar a sua luz, vai pagar se tiver internet, não é? Vai pagar sua moradia, vai pagar sua alimentação. Então, fica um pouco difícil para essa mulher acessar determinados produtos. E, além disso, a gente ainda tem que 94% das mulheres que vivem em baixa renda, não é? Elas não sabem nem o que é pobreza menstrual. E por que elas não sabem o que é pobreza menstrual? Porque elas acessam os conhecimentos tradicionais. Elas acessam aquele conhecimento que a mãe passou para elas, aquele conhecimento do paninho. Então, para elas é muito comum acessar o conhecimento do paninho, de dobrar um retalho de pano, dobrar um retalho de roupa e utilizar como sendo ali um mecanismo para conter o sangramento menstrual. Então, muitas não têm nem conhecimento sobre o que seria a pobreza menstrual. Já 40% das outras mulheres, né, sobretudo as meninas mais jovens, elas acabam ali, em algum momento da vida, não tendo acesso ou deixando de ir para as escolas, seja no ensino básico ou no ensino médio, por algum motivo que seja em consequência da falta de absorvente. Ou seja, porque não teve acesso ao absorvente, ou seja, porque faltou o absorvente, ou seja, porque
simplesmente menstruou e não tinha condições de pagar esse absorvente. Então, quando a gente está falando aqui do acesso ao absorvente, né, desse meio de conter o sangramento menstrual, nós não estamos falando apenas de uma questão que diz respeito à mulher, nós estamos falando de uma questão de dignidade e saúde, de integridade física e, sobretudo, também de acesso à escolarização, de continuidade do mercado de trabalho, de continuidade aos direitos civis e políticos dessas mulheres. Nós estamos falando de uma pandemia que está instaurada no Brasil e no mundo e que muitas vezes não se fala, porque 29% das mulheres no Brasil têm dificuldade financeira. Nós temos aí 12 meses ao ano que temos que comprar estes produtos. Todos os meses as mulheres menstruam. Todos os meses, ininterruptamente, elas menstruam. E todos os meses elas vão ter dificuldade de acessar esses produtos, essas mulheres que vivem em situação de miserabilidade. E quando eu falo mulheres que vivem em situação de miserabilidade, eu estou falando também as mulheres que vivem em situação de rua. A gente tem que falar dessas mulheres também, as mulheres que vivem em situação de apenada, as mulheres que estão no cárcere. Essas também, elas têm dificuldade de acessar os absorventes. Elas utilizam roupas velhas, algodão quando se tem, lencinhos umedecidos quando se tem, toalhas, panos, miolos. Então, a gente vai ter aí os mais diversos mecanismos para conter esse sangramento, mas que a gente sabe que isso pode levar a vários tipos de adoecimento. Pode ser ali um adoecimento desde uma candidíase ou pode ser uma infecção. E essa infecção pode generalizar e pode levar ao óbito dessa mulher. Então, veja só, mais uma vez eu falo, eu insisto em debater sobre isso. Não é uma questão individual, é uma questão coletiva. E é uma questão coletiva porque o adoecimento dessa mulher diz respeito ao adoecimento de uma sociedade que não compreende que o corpo dessa mulher é até privado, mas esse problema, ele é social. É uma questão de saúde pública, realmente, né? E a gente está falando de menstruação, a gente não está nem falando sobre a TPM, porque aí a gente desdobra para um problema gigantesco, né? E também tem a questão do tabu também, né? Em muitos lugares, falar sobre a mulher, conseguir expressar sobre a menstruação ainda é muito difícil, né? Porque ela ainda tem muita vergonha sobre aquilo, né? Então, isso imagino que isso também seja um agravante junto com o preço dos produtos e tudo mais. Hoje em dia a gente tem projetos tramitando no Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos. Sim, e nós temos alguns projetos, tanto no Rio de Janeiro, como a gente tem alguns projetos em Santa Catarina. No próprio Rio de Janeiro, nós temos o projeto da Tabata Amaral, que é o projeto, o PL número 428, que prevê a distribuição de absorventes nas escolas para meninas e mulheres. Nós também temos projetos que diz respeito aos municípios de São José, lá em Santa Catarina, que também vai prever a distribuição de absorventes para meninas e mulheres. Mas eu quero mais uma vez chamar a atenção para esses projetos, porque é o que eu falei anteriormente, esses projetos eles vêm como uma luz no fim do túnel. É ótimo. Nós vamos ter ali a possibilidade de meninas e mulheres acessarem o absorvente de maneira gratuita e essa distribuição ser regular mensalmente. No entanto, a gente vai ter uma palavra que dificulta outras pessoas a terem acesso a esse meio de contenção, que seria a palavra sexo, tá? Então, eu chamo a reflexão que talvez o nosso legislador ele tenha um cuidado maior quanto à forma como ele quer passar esse projeto de lei, quer, de fato, escrever esse projeto de lei, porque também nós temos outros grupos que menstruam, não só as meninas e mulheres cis, não é? No Rio de Janeiro, nós também temos a lei municipal, que já entrou em vigência, não é? Que é a lei municipal 798 de 2018, de Leonel Brizola, que garante o acesso ao absorvente nas escolas municipais. Então, as meninas, as estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro, essas terão acesso ao absorvente de maneira continuada. Então,
aquelas meninas que estão no ensino básico, porque nós sabemos que as escolas municipais elas acessam a escolarização do ensino básico, não é? Então, meninas entre 13 a 15 anos terão acesso ao absorvente de maneira gratuita e ininterrupta durante os 12 meses que a escola está aberta. E isso é importantíssimo, porque nós vamos ver que esses projetos de lei estão difundindo e estão acontecendo de maneiras difusas por todo o país. Não só no Sul e Sudeste, mas também estamos tendo algumas propostas a nível nacional, tá? Então, a gente já vai ver que o próprio Congresso Nacional já está pensando nessa distribuição a nível federal e nacional. Não só o da Tabata Amaral, não só o de Santa Catarina, não só o do Leonel Brizola, mas também a gente tem alguns tramitando no próprio Senado Federal. A gente sabe que esse tipo de tramitação ainda é algo demorado, né, para que haja uma distribuição e que as pessoas que estão precisando nesse momento, hoje, né, dia 28 de setembro, consigam entrar em contato com esse tipo de produto. Você acha que as pessoas elas podem se unir de alguma forma, que enquanto esse tipo de projeto não está exatamente sancionado, para que elas possam tentar solucionar, né, sei lá, fazer um mutirão, uma doação, alguma coisa do tipo? E como seria isso? Então, quanto às nossas iniciativas populares, nós temos força. Muitas vezes nós esquecemos que nós, enquanto cidadão e cidadã, nós temos o poder constituinte na mão. Então, nós podemos propor um anteprojeto de lei a partir da lei de iniciativa popular. Então, nós podemos nos unir, não é? E tentar propor um pré-projeto de lei. Primeira coisa, podemos tentar fazer isso. Além disso, a própria iniciativa popular pode tentar ajudar as outras pessoas que não têm ali acesso ao absorvente. Eu mesma, eu sou editora de uma editora, desculpa pelo pleonasmo, mas da editora Expressão Feminista. Então, o que a gente faz? Nós fazemos, em alguns momentos, alguns livros de maneira sem fins lucrativos, para tentar redistribuir essa verba para comprar produtos de higiene íntima para mulheres que não têm acesso a esses produtos. No último mês, a gente fez uma distribuição para mulheres trans. Então, nós distribuímos alguns produtos de higiene e, além disso, nós distribuímos absorventes para outras mulheres. Então, a iniciativa popular também funciona, tanto as associações, as associações de bairro, também as grandes empresas, porque nós sabemos que as grandes empresas elas devem ter responsabilidade social. Além da responsabilidade social, garantir isenção fiscal. Então, olha só, além dela chegar e ter a responsabilidade social, ter essa redistribuição com a sociedade, ela ainda vai ter ali uma reciprocidade, que é essa isenção fiscal. Então, se as nossas grandes empresas elas começarem a pensar com esse fim de lucratividade, que talvez o lucro não é apenas o capital, mas também o lucro é um lucro social, porque uma vez que nós garantimos às mulheres o acesso ao absorvente, consequentemente elas serão escolarizadas e mais tarde acessarão o mercado de trabalho e terão capital, nós estaremos investindo nessas mulheres enquanto clientes, enquanto pessoas que irão ser ali consumistas, irão acessar os materiais de consumo, irão ser pessoas que estarão ali comprando essas mercadorias. Então, a gente tem que ter uma expertise a longo prazo. Algumas empresas elas têm que começar a pensar nessa ideia da responsabilidade social, não sendo aqui como uma ideia de curto prazo, apenas como isenção fiscal, mas sim como uma ideia de fomentar também a linha de compra, a linha de venda e a linha aqui também de gestão de dignidade para essas mulheres.
Muito bem, eu quero agradecer pela sua participação. Quem quiser saber mais informações, tem como entrar em contato com você? Tem sim, o meu Instagram é @mainaracos, meu e-mail também é mainaracos@gmail.com e qualquer coisa é só entrar em contato comigo por esses 2 meios de comunicação, eu sempre estou disponível e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela sua participação. Eu conversei com a professora de Direito da Estácio de Sá, Mainara Costa, ela também é pesquisadora, e falou aí Muito obrigada sobre a pela companhia, importância de um se beijo e tchau, combater tchau. a pobreza menstrual. Mais uma vez, muito obrigada, viu?